E aí galera, tudo certo? André Luiz, 2000 da Cultura Nerd, vindo aqui para falar mais um pouquinho com vocês sobre quadrinhos. Uma coisa que eu amo, uma coisa que eu adoro falar. Assim, essa semana infelizmente nós não vamos estar gravando o 4Geeks no rádio. O nosso host, o Moisés, ele infelizmente não vai poder. Também tem outras pessoas que também não vão poder, que vão estar participando de outros eventos, de outras coisas. Então, infelizmente, essa semana nós não temos. Então, a se preocupar meu tempo, eu venho aqui para falar com vocês sobre um dos quadrinhos que, assim, para mim é um dos mais revolucionários de todos os tempos, que se chama nada mais nada menos que Maus, de Art Spiegelman. Eu tô lendo ele ainda, né? Eu não terminei de ler, eu já li ele anteriormente, né? A segunda ou terceira vez que eu tô lendo ele. Maus conta a história de Vladek Spiegelman, o pai de Art Spiegelman. Ele fez uma entrevista com o pai dele e ele transformou esse quadrinho num relato biográfico do pai dele. Então, aqui você vê muito do que o pai dele vivenciou durante o Holocausto. Desde o momento, o pai dele, polonês, judeu polonês, então participou do começo da Segunda Guerra Mundial, a Batalha da Polônia. E aqui é contado toda essa história, desde o momento que ele conheceu a mãe de Art, Anya Spiegelman, passando pelo nascimento do irmão do Art Spiegelman, que terminou sendo um dos assassinados durante a tomada dos guetos da Polônia, e o que o pai vivenciou em Auschwitz, um dos piores e maiores campos de concentrações da Segunda Guerra Mundial. Muitos judeus e poloneses sofreram dentro do campo de concentração de Auschwitz. Foi assim uma coisa horrível, uma coisa inexplicável. É interessante a forma da narração de Vladek, do pai de Art, sobre o campo de concentração, porque existem muitos relatos de pessoas que passaram pelo campo de concentração, e o pai de Art ele dá uma narração própria. Por exemplo, existia bandas, de acordo com relatos, que tocavam enquanto os judeus iam marchando para oficinas de trabalho ou para os chuveiros. E ele faz esse relato, ele não lembra de ter visto banda nenhuma, ele não lembra de ter visto nada disso. E o mais interessante desse relato todo dentro de Maus é exatamente que Art Spiegelman, ele narra também a convivência dele com o pai dele praticamente nos últimos meses, últimos anos de vida do pai. Os relatos, se eu não me engano, finalizam em 1979. Art Spiegelman escreveu essa história entre 80 e 91. Ele publicou entre 80 e 91. Esse daqui, ele é um encadernado lançado pela Quadrinhos da Companhia, da Companhia das Letras, que você até encontra muito facilmente esse quadrinhos. São quadrinhos, tá, gente? Não é um livro, são quadrinhos. O Spiegelman, ele transformou a história dos pais deles em quadrinhos. A forma como ele narra, como os alemães, que na história são interpretados como gatos, comparavam os judeus a ratos, uma praga, eles falavam desse jeito. Spiegelman preferiu transformá-los em ratos. Os poloneses são porcos, não vou entrar em detalhes disso, é uma interpretação do artista, ele foi criticado muito por causa disso. Os cães são geralmente aliados, geralmente os Estados Unidos são interpretados como cães, e assim ele vai desenvolvendo. Lá nos Estados Unidos o nome até é Maus, a Survival Tale, um conto de um sobrevivente. Um conto de sobrevivência, dependendo da interpretação. E aqui
O mais incrível, praticamente para mim, de tudo, não é somente a história, não é somente a narração da vivência dele com o próprio pai, que é uma coisa, um relato muito interessante, por sinal, ele narrar essa vivência do pai com o pai dele, né? O pai dele, você pode tomá-lo até no narrar da história, é uma visão do Art Spiegelman, lembrem-se disso, como uma pessoa sovina, mão de vaca, né? Pão dura, ele guarda muitas coisas, ele acumula, né? Ele é um acumulador de muitas coisas, mas quando você vai lendo, você vai conhecendo a história de Vladek Spiegelman, você percebe que, por mais que outros tenham sofrido o mesmo que ele, por mais que outros tenham tido a mesma vivência que ele sofreu muito com aquilo tudo, porque ele era um industrial, ele era de uma família, de certa forma, burguesa, né? Ele era uma família abastada, polonesa, e ele perdeu tudo. Mas ele sempre soube sobreviver. Ele é um sobrevivente. Ele sobreviveu a um dos períodos mais tortuosos, mais extenuantes da Segunda Guerra Mundial, que foi a sobrevivência dos judeus nos campos de concentração, em um dos piores campos de concentração de todos os tempos, que foi o campo de concentração de Auschwitz. A esposa dele esteve em Auschwitz II, Birkenau. Também foi uma sobrevivente. Aqui tem uma parte até que narra de uma troca de cartas entre Vladek e Anya, onde ela fala que saber que o marido está vivo fez ela querer viver mais, porque ela estava... ela é uma pessoa que tem depressão. Ela sofreu com depressão pós-parto, teve que ser internada por conta disso. Então ela constantemente sofria de depressão. Tem aqui narrando a forma como a arte vivenciou a morte da mãe. Então é uma narração muito, muito pessoal do Art Spiegelman quanto ao que aconteceu com os pais dele durante o Holocausto Judeu. Então, é uma coisa que eu falo, eu recomendo que todos adquiram isso. Ela tem esse serinho aqui, que vocês podem ver. Ela é uma das poucas revistas em quadrinhos, um romance gráfico, como preferirem, né, uma graphic novel, que recebeu o prêmio Pulitzer. Assim, se alguém conhecer, se alguém souber, me fala aí embaixo, né, escreve aí embaixo, se existe algum outro quadrinhos que recebeu o prêmio Pulitzer, porque até o momento, até onde eu sei, é a única graphic novel que recebeu o prêmio Pulitzer. Nenhuma outra recebeu. O prêmio Pulitzer, para quem não sabe, é um prêmio destinado ao jornalismo, ao relato de jornalistas. É um prêmio estadunidense. O Art Spiegelman, por sinal, ele não nasceu nos Estados Unidos, ele é naturalizado americano. Ele nasceu, se eu não me engano, na Suécia, né? Quando eles conseguiram fugir, o pai dele, Vladek e Anya, foram para a Suécia, ele nasceu lá. Logo depois eles foram para Nova York, aonde ele foi criado, aonde ele foi registrado como estadunidense. Então é uma história fantástica, maravilhosa, um relato de uma sobrevivência de um período tortuoso. Eu estou repetindo isso constantemente porque é de pessoas que sobreviveram ao Holocausto Judeu. Adoraria falar mais sobre isso, né? Ficar narrando aqui tudo o que aconteceu na história, mas não é esse o objetivo desse vídeo. É um SN comenta através de vídeo. Provavelmente eu vou fazer uma narração pelo blog, mas é isso. E provavelmente eu vou colocar esse vídeo lá também. Eu vou fazer isso, eu vou. Galera, eu agradeço quem tenha assistido os meus vídeos, quem tenha ainda acompanhado o SN aqui no YouTube. Faz o seguinte, dá aquela curtida, dá aquele like que ajuda muito. Quem gostou também ativa a sinetinha aí para receber informações sempre que eu postar alguma coisa. Como eu falei, eu não vou estar postando constantemente
coisas aqui, vai ser coisas aleatórias, um mês, 2 meses. Eu já tinha falado até sobre isso, que talvez eu fosse postando vídeos que eu achasse interessante e tal. Eu postei, é o segundo vídeo esse mês, então eu estou até impressionado comigo mesmo, postando 2 vídeos esse mês, mas é porque eu precisava ocupar meu tempo. Então, ativa aí a sinetinha, quem curtiu, dá aquele like aí, quem não curtiu também pode botar aquele sinalzinho, fala aí do que não gostou, fala do que gostou. Compartilhem esse vídeo, dá aquela compartilhada aí, que ajuda muito. E o pessoal que estiver gostando da página aí, se inscreve aí, que com certeza, constantemente eu vou estar tentando colocar mais vídeos aqui para vocês assistirem, ok? Valeu, galera, vou indo nessa, até mais, fui!